Beleza, pessoal? Eu sou o professor Victor Bruno, professor de Biologia, e nós vamos ter uma explanação sobre dominância incompleta, codominância e sistema ABO, tá certo? Conceitos bem importantíssimos, dos quais eles permeiam tanto o ensino fundamental, no caso o sistema ABO, e esses mais precisamente, focando mesmo no ensino médio, do qual a gente já começa a preparar os alunos, né, para um futuro não tão distante, no caso o Enem, tá certo? E outras faculdades a mais que também podem cobrar esse conteúdo de maneira bem legal. Então, assim, o que viria a ser a dominância incompleta? Dominância incompleta, pessoal, como a gente pode perceber aqui nessa ilustração das flores, a flor vermelha e a flor branca, elas vão se cruzar, elas vão se interagir uma com a outra e vão dar um descendente, como vocês podem perceber aqui, totalmente diferente das características do pai e da mãe. Então eu tive um indivíduo rosa. Então o que viria a ser a dominância incompleta? Eu tenho dois indivíduos, no caso os pais, homozigotos dominantes, a gente pode observar, tá certo? No caso, no quadro aqui, genótipo e fenótipo, que vão dar um indivíduo heterozigoto totalmente diferente das características que os próprios pais têm. No caso aqui no gráfico, a gente tem o genótipo, azão, 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 bezão e bezão, bezão. E o que viria a ser genótipo? Então são algumas palavras que a gente tem que ter em mente esses conceitos. Genótipo é gene, é aquele que está dentro do indivíduo. E fenótipo é o meio ambiente, é aquele que se expressa aos nossos olhos. Então o indivíduo que tem azão, azão, ele no seu genótipo, ele expressa a cor preta. O indivíduo azão, bezão expressa a cor cinzento e o indivíduo bezão, bezão expressa a cor branca. No caso aqui dessas flores, Mirabilis jalapa, ela tem uma característica dos pais da cor vermelha e branca, e nesse cruzamento das duas vão dar um indivíduo totalmente diferente, com cor rosa. Então isso é chamado ausência de dominância ou dominância incompleta. Tá? Não se expressou no filho nada dos pais. Deu um terceiro indivíduo. Então, a dominância incompleta ela acontece com indivíduos homozigotos dominantes, dos quais vão dar um indivíduo heterozigoto ou híbrido totalmente diferente das suas características. Então a gente também pode observar aqui nas ilustrações ao lado, tá, ó, as flores Antirrhinum majus e da Mirabilis sp também a gente pode ver, ó. E nós podemos também ver o Gallus domesticus. Então alguma característica aí que ele herdou, certo, do pai ou da mãe, mas que não se expressou como deveria se expressar, semelhante ao pai e à mãe. Então características totalmente diferentes. Beleza? Passando à frente, o que viria a ser a codominância? Codominância, se a gente for fazer uma comparação, uma analogia, coparticipação. Todos estão participando, ninguém quer se sobressair em relação ao outro. Então aqui a codominância, ela é o tipo de interação existente entre alelos de um gene, onde o filho não possui a mesma característica do pai. Ou seja, não existe uma relação de dominância. Tá? Este processo ocorre quando os alelos se expressam no heterozigoto, no indivíduo híbrido, sendo que o fenótipo dele vai ser totalmente diferente do que os homozigotos. Porém, essa diferença porta características também. Então, se a gente observar aqui, eu tenho indivíduos homozigotos dominantes que vão dar um indivíduo heterozigoto, só que esse indivíduo heterozigoto vai portar características dos pais. Então, se eu tenho uma vaca branca e um pai preto, o indivíduo vai ser patacadozinho, vai ser branco e preto. Então, essa diferença, tá, em relação à cor dos pais, elas se juntam para dar uma característica lá no filho. Isso é a codominância. E nós também vemos a codominância no sistema MN, no sistema ABO. Tá? A gente vê essa interação, mais precisamente no tipo sanguíneo AB, que é o que a gente vai dar uma pincelada agora. Então nós temos o sistema ABO, essa interação de letrinhas, de sinais, tá? Que a gente vai entender como tudo isso funciona. Beleza? Tudo começou, pessoal, com esse cara chamado Karl Landsteiner. Esse cara aqui foi quem começou a fazer os estudos, tá, com a tipagem sanguínea, porque ele começou a tentar, naquele tempo, que muitas pessoas que estavam debilitadas e precisavam de sangue, acabavam realmente recebendo sangue, mas muitas morriam.
e alguma incompatibilidade estava surgindo. Então esse cara começou a fazer os estudos. Então, no início do século XX, um cientista, tá, cujo nome aqui a gente acabou de falar, Carl Landsteiner, ao trabalhar com transfusões sanguíneas, percebeu que quando misturava alguns tipos diferentes de sangue, poderia ocorrer incompatibilidade. E essa incompatibilidade, do qual que ele chamou de aglutinação, que está ligada às hemácias, tá, podia obstruir os capilares, prejudicando a circulação sanguínea do sangue. Quando nós falamos de capilares sanguíneos, nós falamos de veias, de artérias. Tá? As veias levam o sangue ao coração e as artérias o devolvem, uma vez oxigenado, para todo o corpo. As veias trazem um sangue pobre em oxigênio, rico em CO2, e as artérias levam esse sangue enriquecido de oxigênio. Só que esse levar de sangue, muitas vezes nessa transfusão sanguínea, a gente vai ver com mais detalhe, essa incompatibilidade eram os anticorpos, as aglutininas, anti-A ou anti-B, que estava tentando combater esse sangue estranho ao corpo dessa pessoa e que levava ao óbito, claro. Então o corpo, na tentativa de ajudar, acabava matando a pessoa. Então esta descoberta teve uma importância tremenda, enorme para o avanço das transfusões sanguíneas, pois a incompatibilidade sanguínea entre o doador e o receptor podem causar sérios prejuízos, desde a saúde até a morte desse. Tá? Atualmente não se tem mais relatos desse tipo. E graças a esse cara surgiu os grupos, os tipos sanguíneos A, B, AB e O. Tá certo? Que a gente acaba vendo nessa ilustração, da qual nós temos o O como doador universal. Ele doa para todos os outros tipos de sangue. Tá, ó, e recebe dele, a gente vai ver isso com mais detalhe. E nós temos lá na outra ponta o AB, que é o receptor universal, que é justamente essa parte da codominância. O que seria o AB? Seria a junção do tipo sanguíneo A com o tipo sanguíneo B, da OAB. Então aqui a gente já pode ter essas informações. O O, doador universal. AB, receptor universal. Então o O, ele doa para todos, tá? E recebe dele, ó, essa setinha voltando para ele é que ele recebe dele. Tá? O AB, receptor universal, recebe de todos, inclusive dele, e também, ó, né, de A, de B, de O, uma vez que ele é receptor universal. A recebe de O e de A, ó, e B recebe de O e de B. Então isso aqui é bem interessante, que os alunos podem fazer esse esquema, ajuda bastante a lembrar. Por meio desse esquema, a gente remonta o mesmo e dá esse quadrado. Esse quadrado aqui, ele é dividido em fenótipo, genótipo, aglutinogênios e aglutininas. E os alunos confundem um pouco essas duas palavrinhas, aglutinogênio e aglutininas, uma vez que nós já sabemos o que é fenótipo e genótipo. Fenótipo é aquilo que eu vejo, genótipo é lá as combinações alelo-gene, gene-alelo. Tá? Agora, aglutinogênios é aquilo que vai se juntar, aquilo que se mistura. Olha, se eu sou do tipo A, eu vou querer me juntar com A. Então, essa junção aglutinou, se juntou. Aglutininas é anticorpos, é aquilo que vai combater, aquilo que seu corpo faz mesmo, tá? Na intenção positiva, tá? De combater os corpos estranhos. Tá? Que aí a gente já pode ir um pouco mais além e falar sobre o processo de fagocitose e pinocitose. Fagocitose, fagocita, englobamento de partículas sólidas, e pinocitose, englobamento de partículas líquidas. Tá, ok? Então, aglutinogênios, que é aquilo que vai se juntar, está ligado às hemácias. E aglutininas, anticorpos, estão soltos, estão lá nadando, digamos assim, didaticamente falando, pelo plasma sanguíneo. Então, se a gente observar aqui no fenótipo A, os tipos de genótipos que ele podem nos dar é o IA ou IAzinho. A gente fala assim didaticamente. Tá? E ele vai se ligar ao sangue A e vai produzir anticorpos para matar o sangue B. Por isso que é o anti-B. O B produz IB ou IBzinho, vai se ligar ao sangue B e vai produzir anticorpos para matar o sangue A. Ele não quer receber sangue A, só quer receber sangue B. E outros também, tá? Que a gente vai já ver, o tipo O no caso. AB é a junção, que é onde está a codominância, tá? O indivíduo heterozigoto que se juntou. Então ele vai ser o que? Ó? IA e B.
que dá o sangue AB, que se liga com o sangue AB, porém ele não vai produzir nenhum anticorpos, porque ele não é receptor universal, de acordo com o que a gente falou aqui, ó. Se ele é receptor universal, não precisa ele produzir anticorpos para matar ninguém, ele vai querer receber de todos. Quem tem sangue tipo O, o genótipo, no caso, tem uma recessividade. A gente vai ver mais à frente que é o fator RH negativo. Izinho. Ele não vai produzir nenhum aglutinogênio. Ele tem essa via de regra aí. Não, eu não quero produzir nenhum aglutinogênio. Eu só quero produzir aglutininas, tá? Anti-A e anti-B, porque eu não posso receber nem de A nem de B, consequentemente de AB. Mas eu sou doador universal, então eu posso doar para todos eles. Porém tem uma regra, eu só posso receber de mim, tá? Então tem essa regra daí. Então tem esse esquema, tem esse outro aqui, bem básico também. E esse daqui é nas nossas enzimas, tá? Nos nossos receptores, é a forma mais didática que a gente tem de mostrar o que seria essa aglutinina. Então, se você observar nas minhas hemácias, que é os meus aglutinogênios, estão ligados às hemácias, eles têm receptores aqui no caso, ó, esse formatozinho azul dessa bolinha, que vão se ligar não ao anti-B, porque A se liga a A. Então A vai se ligar lá, ó. Observa aqui a seta, esse receptor de A vai se ligar, ó, essa enzima vai se ligar ao receptor anti-A, que está lá no tipo sanguíneo B. Por que está lá no tipo sanguíneo B? Porque quem é B só quer receber de B, então tem que produzir anticorpos para matar A. Tá certo? Então, quem é A produz anticorpos para matar B e os seus receptores vão se ligar ao anti-A. Observe que está aqui o modelo para se ligar ao redondinho. Os antígenos do B vão se ligar ao anti-B. Se você observar aqui, ó, tem um tracinho, tá? Um triângulozinho. Vai se ligar aos receptores do anti-B. Por isso que lá na tipagem sanguínea, quando se coloca as gotinhas anti-A e anti-B, quando pinga e deu o sangue A, significa dizer que o AA se ligou ao soro anti-A, porque ele se liga aqui, ó, e o B se liga ao anti-B, beleza? Quem tem tipo sanguíneo AB vai ter as duas características, ó, que é o que eu falei, ó, as duas características, tá certo? E quem tem sangue tipo O já não possui, tá? Ó, ele está aqui, não precisa possuir nada disso, tá ok? Vamos à frente. Aqui é só uma forma que a gente tem de mostrar de uma forma assim, bem completa, bem complexa, né? Os grupos sanguíneos, tá? Nós podemos ter, ó, tipo sanguíneo A positivo, B positivo, O positivo, e aqui são as formas que eles têm. Então, o A positivo, ele pode doar para o A positivo e para o AB, e ele pode receber, ó, do A positivo, do A negativo, do O positivo, do O negativo, e aí todas essas questões. Mas observe que o AB, que é receptor universal, ó, recebe de todos, e o O negativo pode doar para todos, porém só pode receber do O negativo. Agora o O positivo, que é o fator RH positivo, aí já pode receber no positivo e do negativo. Então isso aqui, geralmente nos vestibulares, dessa maneira não é cobrado, tá? Mas é cobrado dessa outra forma aqui, ó. Os aglutinogênios, aglutininas, e esse esquema aqui também é bem importante. Tem um esquema bem legal que eu vou passar para a gente agora, que é por meio do arquivo em flash. Esse arquivo é bem interessante, tá? E nós temos aqui as formas também das hemácias, dos aglutinogênios, tá certo? Então, tipo A produz nas suas hemácias aglutinogênio tipo A, tá? Que a gente acabou de falar. E no plasma, que são os anticorpos anti-B. Então, isso aqui é bem básico, tá certo? Vamos passar adiante, eu já falei tudo isso. Isso daqui também foi falado de maneira bem legal, ó, naquele quadro, dá pra gente perceber o esquema, tá? Só que o quadro agora teve uma inversão. Lá o O estava aqui no local do A e o AB no local do B. Aqui ele só fez colocar na horizontal, naquela hora estava na vertical, mas também bem fácil, tá? Vamos passar aqui à frente. Esse estado aqui, se você observar, ó, determinação da tipagem sanguínea do sistema ABO. Retira-se 2 gotas de sangue de uma pessoa, sobre elas aplica-se anticorpo anti-A na primeira gota e o anti-B na segunda, ocorrendo reação em ambas. O indivíduo é AB, somente reação na primeira, o indivíduo é A, apenas na segunda, é B,
não ocorre reação em nenhuma das gotas. Ou seja, se ocorrer reação em ambas, se elas aglutinarem em ambas, o indivíduo é AB. Se só tiver aglutinação na primeira, ele vai ser A. Se na segunda, B. E se não acontecer nada, ele é O. É o que a gente vai acabar de fazer. Ó. Nós vamos testar aqui todos. E nesse nosso teste, ao pingar aqui, ó, observe lá, ó, não teve nenhuma reação. Então, se não teve nenhuma reação de aglutinação, ó, é tipo O. Ah, esse aqui teve nas duas. Tipo AB. Esse daqui só teve na primeira. Então, é tipo o quê? Ó? Tipo A. Por que tipo A? Porque o soro é anti-A. E esse só teve na segunda porque o soro é anti-B. Isso aqui básico também, bem simples de entender, didático, né? Vamos para o 6. Aqui, pessoal, bem interessante, porque ele parte do ponto em que genética do sistema ABO ele funciona mais ou menos assim. IA é igual a IB, que é maior que Izinho. Claro que eles são dominantes em relação à recessividade. Nós temos o grupo aqui, ó, que é os fenótipos, com o genótipo. E aqui vem esse heredograma. Então, trata-se um caso de alelos múltiplos, na qual verificamos a presença de 3 alelos, tá? A gente viu aqui, ó, que é o IA, IB, Izinho, sendo que IA e IB são codominantes e dominam Izinho. Então, toda vida que a gente fala em codominância, a gente se lembra de AB, né? Aí vem um exercício bem básico aqui, que ele quer saber, em relação a esse heredograma, qual é o possível genótipo de cada um dos membros desse heredograma. Então ele quer saber qual é o possível genótipo de todos esses daqui, ó. Tanto do A quanto do B, do AB, do A, do O e do B. Primeiro a gente tem que entender, pai, mãe, né, tiveram relações e tiveram 3 filhos, 1, 2, 3. Esse daqui não conta, o AB, porque o AB já foi uma junção, um casamento, ó, com o A. Então o que é que a gente sabe? Que esse indivíduo A e esse B tiveram 3 filhos. Agora eu preciso saber que dessas combinações, desses genótipos, tanto de A quanto de B, foi realmente o que? Foi IA e A, foi IB e B, IAzinho ou IBzinho. Só pelo esse filho aqui, ó, O, já dá para a gente ter uma noção que não tem condição do A ser IA e A, e o B ser IB e B. Porque se fosse o A e A e o B e B e B, só ia dar tipo sanguíneo AB. Condições de fazer essa possibilidade, tá? Na realidade não ia nem dar tipo B, A nem B, só AB. Agora quando deu aqui, ó, esse indivíduo O, aí então Izinho vai ter que existir. Então a gente já sabe que IAzinho e Bzinho são os genótipos desses dois, tá certo? E esse aqui no caso IA e B, tá? Ó, se a gente for poder observar, tá aqui, ó, IAzinho e Bzinho, porque esse daqui é Izinho e os outros tem nas condições lá. Se fosse IA e B, só ia dar tipo sanguíneo A e B, tá? E agora ele quer saber qual a probabilidade do casal 3 e 4 ter um bebê de sangue tipo A. Qual a chance desse casal aqui, ó? 3 e 4 ter um bebê tipo A. A gente só fazer, ó, IA com IA dá tipo A, IA com Izinho dá tipo A, então já tem 2 chances, 50%. E o restante, ó, IB, IA dá grupo A, IB, Izinho dá grupo B. Então a gente já dá para saber que tem o que? 50%, que é o mesmo que o meio. Tá vendo? Aqui na chance. Beleza? Aqui, fator RH, simples também. Fator RH é interessante para a gente entender, pessoal, a parte da eritroblastose fetal, em que o pai é positivo, a mãe é negativa e o filho acaba sendo positivo. Tem essa gestação, a primeira no caso ela vai acontecer, o filho nasce, só que o corpo da mãe começa a produzir anticorpos para matar o corpo do filho. Então na segunda gestação, a memória corporal, né, do sistema de defesa da mulher, que é RH negativo, ele já está preparado para quê? Para combater isso daí. Então a gente já dá para entender que nas hemácias, quem tem tipo RH positivo, ele doa para RH positivo e ele recebe também do positivo e do negativo. Já quem é tipo RH negativo, ele doa, ó, por RH positivo e negativo, mas só recebe do negativo. Então olha só o contrário que tem aqui de informações. Positivo só doa para positivo,
Negativo já dou para os dois. Positivo recebe dos dois. Negativo só recebe dele mesmo, do negativo. Tá ok? E é interessante a gente saber que quem tem fator RH positivo pode ser homozigoto dominante ou heterozigoto, no caso híbrido. Agora, quem é RH negativo só é recessivo, que é o risinho. Que a gente acaba também falando lá do O, que é izinho, tá? E aqui nós temos uma explanação da qual eu já acabei de falar, tá? Da eritroblastose fetal. Então, após o trabalho de parto, uma mulher RH negativo tem até 72 horas para receber soro contendo anticorpos anti-RH, que destruirão as hemácias do filho circulantes em sua corrente sanguínea. Assim não ocorrerá a sensibilização. O mesmo procedimento deve se repetir toda vez que o filho for RH positivo. Então isso daí é interessante porque ela tem que receber esse antígeno, tá? Esses anticorpos, para que tenha essa prevenção. Mas na segunda gestação o corpo dela já vai estar gravado essas informações. Então se você observar aqui, ó, o fator RH do filho que é negativo entra em contato com a mãe e a mãe acaba tentando matar o filho. Porém na primeira tudo acontece de maneira normal, mas na segunda já tem o caso que já é mais complicado, tá ok? E aqui mais uma explicação, tá? Uma condição genética, o pai RH positivo, então já dá pra gente saber que ele é o que? O Rzão, ou Rzinho. E quando a mãe é negativo, que é o caso da eritroblastose fetal, vai dar o que? Ó, filho RH positivo. Por isso que o filho acaba pegando características do pai, mas a mãe portando RH negativo causa esse problema sério daí. E aqui nós temos outro sistema que é chamado MN, que é um sistema também que vai ter uma codominância, porque vai ter características de dois homozigotos que vão dar um heterozigoto, tá? Que não vai querer se sobressair. Os dois acabam se sobressaindo de maneira legal. Pessoal, então isso daqui foi o que nós acabamos de ver, tá? Sobre dominância incompleta, codominância e sistema ABO. Então espero que vocês tenham gostado, tenham achado legal. Quem gostou dá um joinha lá, curte e só isso.